Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel e no vídeo de hoje a gente vai, em primeiro lugar, falar um pouco sobre tudo aquilo que aconteceu do primeiro eclipse para o segundo, do dia 7 de setembro até o dia 21 de setembro de 2025. E aí a gente vai falar um pouco sobre o mapa do segundo eclipse do dia 21 de setembro para saber o que a gente pode esperar desse segundo momento. Foram muitos eventos de um eclipse para o outro, então eu fiz, na realidade, uma lista de tudo que aconteceu nesses mais ou menos 15 dias de um eclipse para o outro. A gente sempre comenta na astrologia que os eclipses eles têm um efeito maior quando eles são visíveis. E aí, esse primeiro eclipse do dia 7 de setembro de 2025, ele só foi visível em pequenas partes do mundo, em poucas partes do mundo, especialmente na Europa, África, Ásia e Austrália. Esse segundo eclipse do dia 21 de setembro, ele vai ter menor visibilidade ainda. Ele só vai ser visível no sul do Pacífico, em especial Nova Zelândia, uma pequena parte da Austrália e uma pequena parte da Antártica. Da lista das coisas que aconteceram logo depois do primeiro eclipse do dia 7 de setembro, a gente começou com uma revolução no Nepal, que é mais ou menos agora está sendo comentada como sendo uma revolta ou uma revolução encabeçada pela geração Z. A princípio, essa revolução não tem uma liderança política muito específica, ela está sendo colocada como sendo abrangente para toda a geração Z, que a princípio derrubou simplesmente todo o Congresso e o primeiro-ministro do Nepal em função do excesso de corrupção do governo, mas o estopim final foi o fechamento das redes sociais da região. Logo depois disso, a Coreia do Sul começa a brigar com os Estados Unidos em função do ICE ter invadido uma fábrica da Hyundai dentro dos Estados Unidos, prendido mais de 400 sul-coreanos que trabalhavam naquela fábrica e a maioria deles foi já deportado dentro do período de um eclipse para o outro. Também nesse momento aumentou a tensão geopolítica entre a Polônia e a Rússia, e a Polônia chegou a acionar o artigo número 4 da NATO, que significa um perigo eminente de guerra internacional. Logo depois disso, o ativista de extrema-direita dos Estados Unidos, Charlie Kirk, foi assassinado em um evento que ele estava fazendo de perguntas e respostas dentro de uma universidade no Utah. A princípio, ele foi assassinado por um homem que tem 22 anos de idade e, a princípio, também é do mesmo tipo de viés ideológico político que ele, mas um pouco mais à extrema direita do que o próprio Charlie Kirk. Também nesse meio tempo, nos Estados Unidos, mais documentos foram liberados com relação ao caso Epstein, especialmente aquilo que eles estão chamando de um livro com relação ao aniversário do Epstein, no qual vários políticos e várias pessoas conhecidas dos Estados Unidos tinham várias mensagens positivas com relação a ele. Em especial, Donald Trump aumentou aquela retórica de dizer que tudo é uma farsa, que tudo é uma grande mentira, em que inclusive as cartas que ele teria escrito para Epstein, que aparece nesse livro, e a assinatura do Donald Trump teria sido absolutamente tudo forjado, segundo o presidente dos Estados Unidos. Também ainda nos Estados Unidos, nos últimos dias aconteceu do programa do Jim Kimmel ter sido tirado do ar em função de algumas críticas que ele fez logo depois do assassinato do Charlie Kirk, mas as críticas foram direcionadas ao governo dos Estados Unidos, mas isso tudo está sendo manipulado para fazer parecer com que ele tenha falado mal do Charlie Kirk, mas na realidade ele falou mal do Donald Trump. Aqui no Brasil, dentro desse período que aconteceu, a condenação do Bolsonaro e de todos os golpistas relacionados na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, o que é um fato absolutamente histórico e inédito no Brasil, porque também nesse miolo, a cúpula militar que estava junto do Bolsonaro dentro dessa tentativa de golpe também foi condenada, o que é um fato histórico para nós, visto que absolutamente ninguém relacionado à ditadura militar do Brasil foi condenado tanto em vida quanto depois da morte. Isso vai abrir para nós um precedente bastante importante, pode nos ajudar a manter a nossa democracia de pé. Vale ressaltar que o Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão e pelo menos ele vai ter que cumprir em regime fechado uns 24 anos. Logo depois dessa situação, Bolsonaro, obviamente, foi internado mais uma vez e agora parece
parece, que ele foi diagnosticado com câncer de pele. Outra situação que eu acho que é bastante marcante, especialmente com relação aos temas do eclipse do dia 7 de setembro e também para agora, do dia 21 de setembro, é que nesse meio tempo, a cidade de São José dos Campos tem um festival litero-musical, que é um evento cultural tradicional da cidade, e que uma das pessoas mais importantes desse evento, que é a Mili Lacombe, acabou sendo proibida de participar desse evento porque o prefeito negou a participação dela em função de um vídeo que estava circulando nas redes sociais naquele momento, onde ela estava criticando a família tradicional. Em função também de toda essa situação, o evento acabou sendo cancelado, mais ou menos. Na realidade, ele foi adiado por uma data que ainda não foi divulgada, mas basicamente todos os principais organizadores e as principais falas do evento, seja da parte da literatura, seja da parte da música, seja da parte de intelectuais brasileiros que iriam participar desse evento, todo mundo cancelou a sua participação depois da proibição da Miri Lacombe. Uma coisa que a gente pode perceber com relação a todos esses eventos é que, por mais que o eclipse não seja visível, ainda assim ele guarda uma grande potência de modificação e de eventos repentinos no mundo. Também outro detalhe bastante importante que é preciso salientar é que grande parte dessa situação de eventos repentinos, eles são necessariamente coletivos na maioria dos casos. Isso não significa que não pode acontecer nenhum evento individual nas nossas vidas, mas aí, para acontecer eventos individuais, o eclipse ele tem que estar acontecendo em partes bastante fundamentais do nosso mapa, e aí também ativar várias coisas do nosso mapa astral. Para que um eclipse tenha um impacto bastante relevante no mapa de uma pessoa, um dos exemplos que eu posso dar para vocês é esse segundo eclipse do dia 21 de setembro, ele está acontecendo no grau 29 do signo de Virgem. Todo mundo que tem planetas pessoais nos graus 29 e 28 dos signos de Virgem, Peixes, Sagitário ou Gêmeos pode ter alguns eventos importantes acontecendo. Ângulos fundamentais, em especial ascendente ou meio do céu, nesses últimos graus desses signos, 28, 29 de Virgem, Peixes, Sagitário e Gêmeos, também pode estar enfrentando ou vendo situações repentinas acontecendo. Ou ainda os primeiros graus 0 e grau 1 dos signos de Libra, Capricórnio, Câncer e Áries. Como é que você qualifica esses eventos? Eles vão estar muito relacionados às casas onde esses pontos estão caindo no seu mapa astral. Por exemplo, se estiver muito próximo do seu ascendente, ele vai ter a ver com a sua personalidade, com a sua individualidade, às vezes com o seu corpo, com a sua saúde também. O ascendente ele é um ponto importante para a gente entender o funcionamento físico do nosso corpo. Também pode trazer eventos que sejam marcantes na nossa individualidade, às vezes até fazendo com que a gente recalcule algumas coisas, mude algumas questões importantes, mude um pouco algum aspecto da nossa vida. Agora eu vou falar especificamente com relação ao mapa dos dois eclipses. Primeiro a gente vai começar dando uma olhada no mapa do primeiro eclipse ainda, porque vocês podem ver aqui, ele tem um formato específico que ele estava fazendo no dia 7 de setembro, que é o formato pipa. Isso aqui tudo, mais ou menos, que tá aparecendo no mapa. Ele é um triângulo, mas ele é um triângulo aumentado, tá, gente? Ele é um triângulo que tem daí essa base aqui, que vocês conseguem ver. A base, ela estava apontando no dia 7 de setembro, ela estava apontando mais para o signo de Peixes. Então, isso aqui era mais ou menos o ponto fundamental, e aí o ponto que mais estava chamando atenção. E aí, como é que a gente pode entender esse formato no mapa? Todas essas outras partes aqui estão mais ou menos focando nesse ponto principal que estaria no signo de Peixes. Tudo aquilo estaria mais ou menos mandando uma energia para esse ponto principal do signo de Peixes. No eclipse do dia 21 de setembro, esse ângulo que é o formato pipa, ele ainda está acontecendo. Ele não está tão forte quanto no dia 7 de setembro, mas ele ainda existe. Dá para ver aqui que ele ainda está acontecendo. Mas aí agora o ponto focal mudou radicalmente de um ponto oposto ao outro. Ou seja, começamos aqui antes no signo de Peixes e agora tá tudo focado mais ou menos no signo de
Virgem. Uma das grandes diferenças entre o signo de Peixes para o signo de Virgem, a gente pode pensar, o signo de Peixes, ele tem um sentido de criatividade muito forte. Muita gente, atualmente, relaciona o signo de Peixes com necessariamente questões espirituais, mas isso não é muito concreto para a vivência da maioria das pessoas do signo de Peixes. Nem todo mundo é tão espiritualista quanto o signo de Peixes pode parecer que seja. Tem muita galera do signo de Peixes que é bastante racional, que é bastante crítica, que é bastante ligada também às questões práticas da vida do que às questões lúdicas, mas ainda assim guarda uma capacidade mental e intelectual muito forte e bastante criativa, especialmente em sentido de criar coisa, de criar conexões, de criar pensamentos elaborados e uma capacidade também de trazer uma visão do todo para um determinado tipo de particular. Agora, Virgem, a gente tá mais ou menos focando nas questões mais críticas e particulares. E um pouco da situação da criatividade agora ela vai estar iluminando mais uma situação particular da nossa vida. Então, não tanto vendo ou focando no todo, mas focando mais numa situação única e específica. No meu vídeo anterior, eu comentei que uma das situações mais problemáticas do primeiro eclipse do dia 7 de setembro era a condição de Mercúrio. Mercúrio estava numa condição péssima naquele momento, e aí agora, nesse segundo eclipse, Mercúrio ainda está numa situação bastante ruim, mas não tão péssima assim quanto no primeiro eclipse. Tem duas coisas antes de falar de Mercúrio que eu quero salientar aqui, esse eclipse ele tá acontecendo no grau 29, o que querendo ou não, ele indica um determinado tipo de fechamento com relação aos temas do signo de Virgem, e aí aos temas aonde o signo de Virgem rege dentro do seu mapa astral. Tem alguma coisa finalizando, tem alguma coisa terminando. Eu também, nesses últimos dias, tenho enchido um pouco o saco na situação de que esse fechamento não precisa ser visto como um fechamento kármico, ele não precisa ser visto como um fechamento espiritualmente pesado demais. Eu acho também que o conceito de karma, muitas vezes, ele é utilizado para a gente se sentir cada vez mais responsável e culpado por situações que, na realidade, não precisa ser visto com tanto peso assim. Então, sim, tem alguma coisa se concluindo e se fechando, mas isso não é necessariamente alguma coisa tão fundamental quanto algum tipo de fechamento kármico. Como é um eclipse, e aí também por que os eclipses acabam afetando, mesmo quando ele não é visível em grande parte do planeta Terra? Porque os eclipses, eles sempre representam a falta de transmissão do poder de um dos luminares, seja ele o Sol ou a Lua. Quando é um eclipse solar, o luminar que não está conseguindo transmitir o seu poder é o Sol. Os dois luminares na astrologia tradicional, eles têm uma condição fundamental no nosso mapa, que eles são ditos como os doadores de luz. Doador de luz significa doador de vida. Eles nos dão as condições para que a vida consiga acontecer na prática. Quando a gente tem um dos luminares desaparecendo no céu, um dos doadores de luz que acaba se apagando, o que faz com que a gente fique numa situação fisicamente mais debilitada, energeticamente mais debilitada. Mesmo quando o eclipse não é visível, ele acaba trazendo bastante eventos e às vezes de bastante impacto. Eu acredito que essa semana, logo depois do eclipse, vai ser provavelmente a mais louca, assim como foi a primeira semana depois do dia 7 de setembro. Grande parte dos eventos que eu falei na lista anterior, a maioria daqueles eventos aconteceram ainda na primeira semana depois do eclipse do dia 7 de setembro. Então eu acho que essa primeira semana depois do dia 21 de setembro também vai guardar o maior número de eventos relacionados às consequências do eclipse em si. Mas fora a gente ter Sol e Lua no grau 29 de Virgem, a gente também tem Marte no grau 29 do signo de Libra. Apesar de Marte logo depois ingressar no signo de Escorpião, já no dia seguinte, 22 de setembro,
como ele é um dos marcadores do momento do eclipse, o grau 29 do signo de Libra, ele é um grau regido por Marte. Por mais que Marte fique debilitado no signo de Libra, porque ele está em detrimento, na realidade, Marte rege o signo de Áries, então Marte não tem um bom funcionamento dentro do signo de Libra, que acaba sendo traduzido como Marte no signo de Libra, ele tem uma postura muito mais diplomática. As armas que Marte usa para brigar são sempre armas racionais, baseado em palavras, baseado em argumentos. Então, Marte em Libra, ele não dá cabeçada na parede, ele não bate nas outras pessoas, raramente bate nas outras pessoas. Isso não significa que não aconteça sob hipótese alguma, mas ele raramente vai fazer isso. As armas nas quais ele escolhe lutar são sempre armas baseadas no diálogo e também, em última instância, o que Marte em Libra busca é sempre um determinado tipo de equilíbrio e harmonia com relação às relações e todas as pessoas envolvidas. No entanto, quando Marte chega nos graus finais do signo de Libra, e aí ele chega no seu termo, isso muda um pouco as características. É a única fatia, e é uma fatia super reduzida do signo de Libra, é a única fatia no qual Marte encontra a si mesmo, e aí encontra o seu próprio poder. E isso também está marcado um certo aspecto de violência. Tudo aquilo que antes fica sendo mais diplomático, mais racional e mais argumentativo, no último grau do signo de Libra pode rolar meio que um momento foda-se, eu vou botar mesmo o pé na jaca e vou adotar posturas muito mais violentas do que antes. Eu acho que isso é um sinal razoavelmente negativo para esse segundo eclipse, porque ele também está indicando que a gente já veio de grandes eventos e eventos bastante críticos e bastante violentos nessas últimas 2 semanas, e Marte no último grau do signo de Libra também está indicando que provavelmente um pouco dessa violência vai continuar, infelizmente. Novamente, é muito mais pensando no caráter coletivo do que no caráter individual. Para perceber o caráter individual, só analisando de maneira bem específica o seu mapa astral. Então, não precisa achar que essa violência vai acontecer individualmente na sua vida. Provavelmente essa violência vai acontecer em grandes contingentes populacionais. Provavelmente essa violência também tem a ver com governos, estados, elite, pessoas que têm muito poder, pessoas que são lideranças políticas e governamentais. Não precisem entrar também num certo aspecto de ansiedade, porque no geral não são para os réis mortais, que nem a gente. Esses são os 2 pontos mais ou menos mais negativos, eu acho, desse segundo eclipse. São 2 luminares em grau 29 e ainda por cima Marte num grau 29, o que reforça a ideia da debilidade energética do momento. Vale também, pelo menos em termos individuais, se cuidar mais da saúde, descansar melhor, comer melhor, especialmente nas 2 semanas logo após o eclipse. Das diferenças de um eclipse para o outro, mais positivas, Mercúrio, ele tá numa condição melhor do que antes. Não é muito melhor do que antes, porque ele ainda tá combusto, mas é uma condição um pouco melhor do que antes. Por quê? Mercúrio, nesse segundo eclipse, ele já passou pela sua conjunção superior com o Sol, então ele já entrou no segundo momento do seu ciclo sinódico, que é um momento de maior maturidade, que é um momento de maior discernimento, que é um momento também no qual a gente consegue tomar mais ações construtivas com relação àquilo que a gente pensa e os projetos racionais que a gente tem. Também podem ser relacionados a projetos de ordem econômica, especialmente comercial, especialmente pensando em tipos de trabalhos que lidam diretamente com outras pessoas, como comércio, compra e venda de coisas, questões relacionadas ao público, questões relacionadas à comunicação. No geral, quando Mercúrio entra no seu segundo período do seu ciclo sinódico, tem uma característica de maior amadurecimento com relação às ideias e maior condições também de trabalhar essas ideias na prática, espalhando elas para um determinado tipo de grupo, para um determinado tipo de coletivo, fazendo de fato, conseguindo colocar melhor em prática as nossas ideias. Como Mercúrio agora nesse segundo eclipse, ele já tá no signo de Libra, ele ainda tá combusto, o que é muito péssimo, mas pelo menos ele não está mais sofrendo a atuação do nó do sul, ele tá longe o suficiente do nó do sul para estar sendo engolido por ele, o que é muito bom, mas ele ainda tá combusto. Essa combustão, pelo menos no momento que o eclipse está sendo configurado, essa combustão não é lá tão forte assim, porque Sol tá num signo diferente do que está Mercúrio, o que facilita daí, pelo menos em termos de funcionamento. Em termos técnicos e mais práticos com relação à astrologia
tradicional, esse tipo daí de diferenciação vai ser uma mudança melhor com relação ao funcionamento do planeta? Provavelmente não. Porém, quando a gente tá vivendo um momento mais crítico na nossa vida, qualquer ajuda é ajuda, não é mesmo? Então, isso acaba sendo um pouquinho mais de ajuda. A outra grande ajuda que Mercúrio tá recebendo nesse momento, e que também na astrologia tradicional não é lá grande coisa, mas naquele negócio, né? Qualquer ajuda que a gente consegue pegar agora, a gente vai pegar, é Vênus estando no signo de Virgem. Vênus tá na casa de Mercúrio e Mercúrio tá na casa de Vênus. Então tá rolando aí uma recepção entre um planeta e outro. Falando rapidamente do que é recepção, recepção é quando um planeta tá na casa do outro planeta. E aí, em função disso, como um tá na casa do outro, eles conseguem ter uma conversa direta e é quase que como se eles estivessem trocando energia direta. A recepção que tá acontecendo agora não é perfeita. Ela é uma recepção, querendo ou não, de signos que ascendem no mesmo período, no mesmo momento, porque é um ascendendo logo depois do outro. Como eu disse, a gente tá tirando a ajuda da onde a ajuda existe, não é mesmo? Tecnicamente, Mercúrio no signo de Libra, ele tá tendo uma condição mais harmônica, mais racional, mais intelectual e aí mais elaborativa com relação daí aquilo que é comunicado para o outro, tendo muito mais consciência dos sentimentos do outro, da forma como o outro recebe a nossa comunicação e tendo uma necessidade de se comunicar de maneira muito mais diplomática que antes, o que não era uma coisa que estava acontecendo enquanto Mercúrio estava no signo de Virgem em péssimas condições. Em grande medida, a questão da comunicação diplomática, ela não está vindo às custas da parte racional e da parte crítica. Vai ser uma união mais harmônica entre as duas coisas. A nossa crítica individual com relação a algumas situações, ela não vai ser grande o suficiente a ponto da gente não conseguir comunicar de uma maneira harmônica para o outro, esperando que a gente seja também compreendido por esse outro, porque eu acho que essa recepção entre esses dois planetas, ele vai ter um pouco dessa necessidade. Eu tenho uma crítica para fazer, mas eu quero que o outro me escute. Então, para o outro me escutar, eu vou ter que comunicar isso de uma maneira que o outro consiga receber essa crítica sem com que ele tenha uma reação muito negativa ou até desconsidere aquilo que eu estou falando. Então tem uma troca melhor no céu com relação a essas questões. Porém, de novo, vou lembrando que o ponto mais problemático desse eclipse é mais no último grau do signo de Libra, o que aumenta a questão da violência, o que aumenta a questão de um certo tipo de reação brusca demais. Outra coisa que eu quero falar com relação a esse momento é que também considerando Marte no último grau do signo de Libra, é que infelizmente Marte no signo de Libra, ele tem mais ou menos a característica de acabar engolindo muito sapo em função de ter uma postura diplomática demais com relação à questão da comunicação. Então, uma das coisas que pode acontecer é a pessoa que engole sapo demais acabar estourando. Tomem cuidado durante essa semana, especialmente na primeira semana depois do eclipse, com relação a essa situação. Se você percebe que você engole coisa demais, que você releva coisa demais das outras pessoas, especialmente daquilo que é falado, daquilo que é comunicado, da forma como as coisas são comunicadas, é possível que você perca um pouco a paciência durante essa semana. E se você não quiser perder a paciência mesmo, não quiser brigar com alguém, fica daí o recado de se manter em maior resguardo, pelo menos na primeira semana, porque daí depois as coisas têm uma tendência a melhorar razoavelmente rápido, porque daí também daqui pra frente, Mercúrio, ele vai, em termos simbólicos, Mercúrio ele vai começar a correr daqui pra frente. Então ele vai se afastar do Sol cada vez mais, daqui a pouco ele vai sair desse estado de combustão. Esse Mercúrio em Libra, nos próximos dias, no decorrer dessa semana, ele vai começar a funcionar cada vez melhor. Isso também vai clarear as nossas ideias, melhorar a nossa comunicação, melhorar também a nossa disposição. A nossa criatividade vai acabar funcionando bem melhor nos próximos dias e isso pode nos ajudar a pensar em saídas para os nossos problemas, saídas mais criativas, saídas mais harmônicas e saídas nas quais a gente se prejudique o menos possível caso a gente tenha que brigar com alguém, mas ao mesmo tempo tirando o maior benefício e o maior proveito dessas situações. Bom, pessoal, o vídeo sobre o eclipse do dia 21 de setembro de 2025 era mais ou menos esse. Eu vou ficando por aqui, mas me segue aqui, porque daqui pra frente eu vou fazer essas análises gerais sobre os momentos de lua cheia, lua nova e também mais conteúdos educativos sobre a astrologia tradicional para vocês. Até mais.